capítulo 10 de Marcos? Agora vamos até o verso 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Que lindo, né? Nós podemos ver aí os primeiros livros: Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, tantos milagres que o Senhor Jesus operou, quando ele operava, como ele curava, como ele cuidava. E o mais interessante é que, mesmo vendo toda aquela situação e sabendo que o povo precisava, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus é incrível, né? Ele sempre tem uma maneira de nos mexer. Por quê? Isso está no final da palavra, mas eu não vou falar agora. O cego chega para ele e ele sabe que o cego quer ser curado, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus deu liberdade para ele falar. Jesus deu liberdade para ele decidir. Não é verdade, gente? E o Senhor nos dá liberdade para decidir o que nós queremos. E o que nós queremos precisa ser contado para Ele, apesar de que Ele já conhece todas as nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Não é verdade? Bem, essa história então se dá em Jericó, uma cidade bíblica da antiga Palestina, situada às margens do Rio Jordão, cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. Quantos já tinham ouvido falar de Bartimeu? Então, gente, o significado do nome Bartimeu é bem interessante, porque Bartimeu, em hebraico, filho de Timeu, B-A-R, filho, né? E Timeu, que era o nome do pai dele, então Bartimeu, filho de Timeu, que significa muito estimado. Olha só o nome: muito estimado, um filho muito estimado. Bem, mas por que a gente falou do pai que deu o nome ao filho? Então, não consta nos evangelhos acerca do pai de Bartimeu. Não existe nada sobre a história do pai de Bartimeu na Bíblia. Mas um historiador, um estudioso, uma pesquisa nos mostra que Timeu foi um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. Bem, aí ele vai dizer que Timeu se aposentou, né, e tornou-se bem sucedido e foi um forte comerciante naquela região. Timeu tinha um poder aquisitivo muito alto e também era um formador de opinião. Bem, com a chegada dos romanos ali naquele lugar, os bens de Timeu foram confiscados. E aquela verba gorda que ele recebia com a sua aposentadoria foi
gerou revolta em Timeu. Então ele começou a liderar movimentos de revolta, né, para desestabilizar o governo romano naquele lugar. O movimento de revolta hoje no nosso país contra o nosso governo, é como se fosse mais ou menos isso. Quantos grupos nas redes sociais, quantos grupos por aí de pessoas reunidas, e hoje aquela multidão de pessoas na rua. Isso é um movimento de revolta. E Timeu estava liderando o movimento de revolta para desestabilizar o governo naquele lugar, porque ele não queria que os romanos fizessem aquelas coisas. Bem, por conta disso, os romanos foram lá, prenderam Timeu e mataram ele. Mataram Timeu, porque Timeu era uma forte ameaça àquele governo. Bem, só para a gente entender por que Bartimeu ficou cego. Porque conhecemos a história do cego, mas talvez não sabemos por que ele ficou cego. Segundo o historiador, que já tem sido compartilhado por milhares de pastores e pesquisadores, porque se eles não tivessem convicção disso, eu não falaria hoje aqui, porque seria um assunto meio que cheio de interrogações. Bem, Timeu, o pai de Bartimeu, morreu, porque ele era perseguido. Depois que mataram Timeu, gente, aí eles foram lá e disseram: precisamos fazer alguma coisa com o filho, porque senão ele também vai se tornar um líder de movimentos de revolta. Então eles disseram: vamos arrancar os olhos de Bartimeu. Então eles mandaram arrancar, furar os olhos de Bartimeu, e Bartimeu ficou cego. O filho muito estimado, que teve um nome dado pelo pai, agora estava cego, pobre, e a sua estrada, o seu destino era ser um mendigo, ser um isolado da sociedade, ser um caluniado, ser um vítima de acusações, de palavras de julgamento. Aquele filho amado agora estava cego. Deus abriu os nossos olhos, amém? Ele abriu os nossos olhos, porque Ele disse: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais para vermos. Quando tivermos olhos espirituais abertos? Glória a Deus. Amém? Só que, queridos, a palavra do Senhor disse para nós que no mundo nós teríamos aflições. Ele não falou: olha, você vai ter uma aflição ao longo da sua vida, você vai sofrer apenas uma tentação ao longo da vida. Ele não falou isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou também que seríamos tentados, que seríamos provados, mas na medida em que pudéssemos suportar. Alguém luta todos os dias, constantemente, para cegar os nossos olhos. Alguém todos os dias trava uma guerra no mundo espiritual para fechar os nossos olhos. A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Não é o seu irmão que quer furar os seus olhos, não é a sua colega do grupo da igreja que
diácono, o presbítero, o pastor, não é o que cuida das crianças, da técnica do som, o que cuida da limpeza, das finanças, da administração ou de qualquer departamento da igreja que quer furar os seus olhos e os meus. Quem quer furar os nossos olhos é o inimigo das nossas almas, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. Amém? O seu irmão é seu inimigo? Não. O seu pastor é seu inimigo? Não. Amém. Ele quer roubar a nossa visão de reino. O inimigo das nossas almas quer roubar a nossa visão do reino. Tudo aquilo que o Senhor nos mostrou a partir do momento que nos tornamos filhos dele. O inimigo quer roubar de nós a nossa visão diária. Ele quer roubar de nós a nossa consciência do pecado, nos tornar cegos aos nossos comportamentos. Ele quer roubar de nós a nossa santidade. Ele quer roubar de nós o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento ministerial, o nosso crescimento emocional, o nosso crescimento psíquico. Seja lá qual for a área, o inimigo fica igual um leão rugindo, com aquela cara feia, querendo cegar a gente. Ele quer roubar a oportunidade que o Senhor coloca diante de nós todos os dias. Ele quer roubar o seu casamento, o meu casamento. Ele quer roubar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Ele quer roubar, queridos, o nosso potencial, porque dentro de nós existe dinamite. O Espírito de Deus nas nossas vidas é uma bomba. Você tem uma bomba dentro de você para explodir as armadilhas de Satanás sobre a sua vida. Bem, Deus nos deu o nome de filho. Eu falei isso ontem para as mulheres. O pastor falou hoje pela manhã na comunhão dos jovens. E nesta noite o Senhor me fala de novo. A igreja precisa saber que tem nome de filha. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é a Jennifer. A igreja é o Jurandir. A igreja é a Tereza, é a Maria, é a Joana, é o Antônio, é o José, é a Melissa. A igreja somos eu e você, o templo, a casa de Deus. E o inimigo quer mudar o nosso nome a todo custo. Ele quer tirar o nosso nome de filho e colocar em nós o nome de cego. Ele quer tirar de nós o nome de muito amado, de muito estimado, de especial para Deus, e colocar em nós o nome de pobre, nu, mendigo, acusado, cheio de defeitos e falhas. Somos falhos mesmo, mas o que Ele quer é que nós não cresçamos na renovação do nosso entendimento. Ele não quer que sejamos transformados pela renovação do nosso conhecimento, queridos. Bem, Ele quer roubar o nosso nome a todo custo. E os romanos roubaram o nome de Bartimeu. Bem, eu quero te perguntar uma coisa. Nessa luta desse leão que ruge, nessa luta desse inimigo que fica de todas as maneiras procurando uma oportunidade para furar os nossos olhos, será, querido, que alguma dessas setas tem conseguido atingir a você e a mim? Será que alguma seta, o inimigo das nossas almas, tem conseguido atingir os nossos olhos? A palavra de Deus diz
que estamos salvos. O pastor leu aqui: vai, não peques mais. O nosso nome está escrito no livro da vida. Mas uma coisa que nós não podemos abandonar é o crescimento e a transformação pelo entendimento e buscar viver uma vida de santidade, porque o Senhor disse: sede santos como eu sou santo. Nós lutamos contra a nossa natureza humana, mas o Senhor nos ensinou a vencer o mundo com a nossa fé. Talvez você sabe que o inimigo está com uma seta assim e você consegue identificar qual é ela. Você sabe que ele está com uma seta assim para furar os seus olhos. Você tem conhecimento disso. Você sabe que ele quer furar porque você vive essa situação dia após dia. Mas o que você tem feito para que essa seta não te atinja? O que eu tenho feito para que essa seta não me atinja? Eu identifico ela. Mas como eu me comporto diante dela? Queridos, parece até loucura o que eu vou falar. O inimigo entra pelos olhos e gosta de fazer isso, ficar tentando furar os olhos do povo de Deus. Porque quando ele fura os olhos do povo de Deus, ele consegue entrar e transformar aquele cara miserável. Faz o cara perder a visão de reino, faz o cara perder a visão espiritual que o Senhor lhe entregou. Ele fica errando, conhecendo, identificando, tendo a consciência do erro, mas não consegue sair, ou não quer sair, ou não tem forças para sair, ou acha que está normal e não precisa sair. Gente, o inimigo é astuto demais. Muito veneno escorre pela boca, porque a palavra de Deus diz que o que contamina o homem sai de longe. A boca, a língua, a nossa língua é carregada de veneno, e nós não podemos produzir bênção e maldição, porque não podemos agradar a dois senhores. Muita boca escorre veneno, mas muitos olhos também escorrem veneno. Porque o veneno não sai só da língua, ele sai também dos olhos. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É assim que diz a palavra de Deus. Os nossos olhos não podem ser alvo das setas do inimigo, porque os olhos, o primeiro impacto dele, a primeira coisa que você faz, não é tocar, não é pegar, não é ouvir. Talvez cegos que enxerguem, eu estou falando. Quem é cego, cego fisicamente, de deficiência, não consegue mesmo ver. Mas a primeira coisa que acontece, qual é o nosso sentido que funciona aqui para nós é a visão. Nós enxergamos, e os olhos precisam ser bons para não trazer consequências para o corpo. Não é verdade? O que os olhos não veem, eles não ditado. O coração não sente. Evitar ver algumas coisas é um dever, uma obrigação que é. Não, a gente nem quer ver. Vou mudar o canal só porque Deus não quer que eu veja isso. Nós não vamos ver, porque a abominação fere a santidade de Deus nas nossas vidas, e é por isso que nós não queremos ver. Aquele vídeo ali, só uma passadinha, só para ver o que é que acontece. Eu também não quero ver. Gente, nós somos livres, não somos? Para fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Se você está vendo a seta apontada para os seus
setas que o inimigo coloca de frente a nós. Sabe, Bartimeu ficou cego. Eu espero que não tenha nenhum cego aqui nesta noite. Mas se porventura que você está lutando contra uma seta, sabe qual é? Nesta noite o Senhor vai derrubar essa seta contra a sua visão. E você vai sair daqui de cabeça erguida, sem veneno nos olhos, sem furo nos olhos e sem os seus olhos espirituais arrancados. Em nome de Jesus. É visão e amplitude para todas as áreas da sua vida. Nada ficará de fora daquilo que Deus reservou para você. Não ficará nada retido e nada fora, porque Deus está neste lugar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Porque ele havia ficado cego. E as pessoas com deficiências naquela época, elas não estavam inseridas na sociedade. Elas ficavam reservadas e eram consideradas amaldiçoadas, miseráveis, condenadas. Elas eram julgadas por todos. E aquelas pessoas viviam mendigando à beira do caminho, porque grande era a movimentação em Jericó, era aquele entra e sai de gente, e por isso Bartimeu estava ali, aguardando algumas esmolas, aguardando que alguém lhe estendesse a mão. Os judeus lhes doavam alguma esmola, enfim, mas ele estava à beira do caminho, sem perspectiva nenhuma, sem sonhos. Ele estava numa vida vegetativa, contemplativa. Será que eu posso falar isso? Não, porque ele não via, ele sentia, ele percebia que as pessoas passavam por ali, mas ele não via. E analisando a palavra, vamos ver que ele estava à beira do caminho, assentado ali. E eu gostaria que por 30 segundos você imaginasse uma multidão de gente passando para lá e para cá, uma multidão de gente para lá e para cá, e um cego ali à beira do caminho, pedindo socorro, pedindo esmolas. Às vezes um doava, outros não doavam, outros nem viam, nem queriam ver, viam, faziam de invisível. Feche os seus olhos por 30 segundos. Fecha mesmo. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Você conseguiria levantar de onde você está e ir até o banheiro e voltar? Com os olhos fechados assim? Imagina Bartimeu sem saber para onde ir, que rumo tomar, o que fazer, cego. Olha as dificuldades desse homem para se alimentar, para ir ao banheiro, para fazer qualquer outro tipo de atividade. Pode ouvir. Que dificuldade, queridos. Uma maldição tirou Bartimeu do lugar de honra, do lugar seguro, de um lugar cheio de prosperidade, e o levou para a beira do caminho, para mendigar e viver de migalhas. Eu quero perguntar para você, parafraseando o texto aqui: será que você conhece alguma situação na sua vida que está tentando a todo custo arrancar você de um lugar seguro e te levar para a beira do caminho para se tornar um miserável mendigo que vive de migalhas? Digo isso no âmbito espiritual da questão. Eu espero que não tenha ninguém hoje aqui à beira do caminho, mas se tiver um perigo, é nesta noite
Quem sabe você tinha de tudo em Deus. Quem sabe fluía de Deus em você de uma maneira maravilhosa. Quem sabe você tinha do melhor pão que existe na mesa do rei. Você comia dos banquetes celestiais onde existem delícias perpetuamente. E hoje você mal pega um pãozinho de 10 gramas para se alimentar. Queridos, não podemos nos alimentar de migalhinhas. Não podemos deixar o inimigo tirar o pão da nossa boca. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se não nos alimentamos do nosso Senhor, estamos enfraquecendo. Será que alguma das áreas da sua vida está precisando de mais pão, de comida boa? Sabe aquele salmo que diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na tribulação? Aí você vai no Salmo 91, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Temos um lugar seguro, temos um lugar para onde ir. Não podemos ficar à beira do caminho. Não podemos, queridos, ficar à beira do caminho, não valorizando aquilo que Deus nos deu, não colocando em prática aquilo que Deus nos deu, não buscando aperfeiçoar o talento, o dom que Deus nos deu. Não podemos ficar à beira do caminho. O que nós temos feito com os dons e os talentos que Deus nos deu, com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor? O que temos feito com o nosso casamento? O que temos feito com os nossos relacionamentos? O que temos feito com a nossa vida ministerial? O que temos feito com a nossa vida particular, com a nossa intimidade com Deus? O que temos feito daquele quarto onde orávamos, dobrávamos os joelhos e buscávamos? Será que Jesus está lá sentado me esperando, ilustrando aqui a palavra? O Senhor pode estar sentindo saudade de você. O Senhor pode estar com saudade das conversas de vocês. O Senhor pode estar com saudade daquela intimidade, daquela adoração. O Senhor pode estar com saudade daquelas madrugadas de oração. O Senhor pode estar com saudade daquele fervor, daquela entrega. O Senhor pode estar com saudade daquele nível que você buscava viver de santidade. Se nós não buscarmos matar a nossa carne, queridos, nós estaremos em cima do muro, correndo o risco de cair de lá, e a queda é feia. Eu espero que não tenha ninguém em cima do muro aqui neste lugar esta noite, mas se tiver, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te pegar para você não cair. Ele não quer a sua queda, Ele quer te ver em lugares altos, aleluia, cavalgando sobre os altos desta terra. Ele quer te ver voando nas asas do Santo Espírito. Ele quer te ver em plenitude de vida com Ele. Ele quer te ver próspero, feliz, mais que vencedor. Ele quer te ver aquele vaso que Ele entra, se manifesta, aquele vaso que está cheio de água, está cheio da vida de Deus, para contagiar todos ao seu redor. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, está escrito assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí eu quero ir lá até o verso 25 agora e continuar a leitura, onde ele diz:
sacrifício a Deus em aroma suave. Não deis lugar ao diabo. Queridos, nós conseguimos fazer isso aqui que Ele nos propôs. Nós estamos buscando fazer isso. O que nós temos feito para seguir essas direções que o Senhor nos deu, para não darmos lugar ao diabo e não entristecermos o Santo Espírito de Deus. Ele vem com toda sutileza, ele chega disfarçado. Mas se nós, queridos, não conseguimos cumprir isso aqui, buscar viver isso aqui, nos corrigir a cada dia, nos perdoar e pedir perdão a Deus e buscar viver a prática dessa palavra, significa que o inimigo está conseguindo furar os nossos olhos. São exortações à santidade. É tão simples mentirmos no dia a dia, não é tão fácil? A famosa mentirinha branca é uma mentirinha pequena. Não existe mentirinha pequena nem mentira grande, tudo é mentira. Porém, a consequência é que pode ter um tamanho. Então, queridos, o Senhor nos ensina a nos amar, a nos perdoar. O Senhor ensina para tirar do meio de nós toda a confusão, todo o mexerico, tudo aquilo que fere o Espírito de Deus que está em nós. E ele vai no capítulo 6 e diz assim, olha, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? De que maneira que nós vencemos? De que maneira que nós vamos conseguir obedecer a Deus e praticar essa palavra? Nos revestindo da sua. Não podemos sair de casa sem vestirmos a nossa armadura. Claro que precisamos estar constantemente revestidos, mas não vamos sair de casa sem antes vestirmos a nossa armadura, porque assim estaremos mais fortes para resistirmos quando sairmos de casa. Amém, queridos? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos vigiar. A palavra de Deus manda orar, mas também manda vigiar. Amém? Quando nós vemos um cego, o que é que nós fazemos? Eu estou falando de um cego espiritual. Um deficiente físico, ajudaríamos a atravessar a rua, ajudaríamos a encontrar algum local, certamente ajudaríamos de alguma maneira, não é verdade? Mas é um cego espiritual. O que faríamos? O que fazemos quando nos deparamos com cegos espirituais? O que nós temos para dar a estes cegos? Temos para dar aquilo que comemos, na medida que comemos. Se só buscamos bisnaguinhas, vamos doar bisnaguinhas. Mas se buscamos um pão francês, um pão grande, recheado com presunto, queijo, nós vamos doar aquilo que nós temos. E nós vamos abençoar o nosso próximo com a nossa palavra, com a palavra de Deus, na medida daquilo que conhecemos. Não é verdade? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela nunca volta vazia, ela não é? É. Mas será que nós estamos dando para estes cegos esmola? Ou será que nós estamos dando para estes cegos unção? Será que nós estamos dando esmola? Ou será que nós estamos dando palavra? Será que nós estamos dando apenas uma bisnaguinha ou aquela costela assada que eu comi hoje na casa dos pastores? Gente, o que nós estamos dividindo, o que nós estamos levando dentro de nós é um tesouro
nossos dias diante de nós. Estamos dando para eles o caminho para a vida, ou estamos permitindo que eles continuem caminhando para a morte? O interessante é que a palavra de Deus diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Muitos passavam por ali, para lá e para cá, o dia inteiro. Mas quando ele soube que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar. Porque Jesus era diferente. Jesus fez a diferença naquele lugar. Ouviam-se rumores acerca de Jesus. Era aquela conversa acerca de Jesus. Ah, porque Jesus tem unção, porque Jesus cura, porque Jesus expulsa demônios, porque Jesus isso, porque Jesus perdoa pecados, porque Jesus faz isso e aquilo. Jesus tinha um nome naquele lugar, mas não era apenas um nome, era um nome que fazia toda a diferença. Glória a Deus. E então, queridos, de que maneira estamos influenciando aí fora? As pessoas encontram em nós o que elas estão querendo. As pessoas estão vendo em nós, no nosso exemplo, um modelo para que elas corram, para buscarem a Deus, para buscarem uma palavra, para buscarem um aconselhamento, para buscarem uma direção. Estamos deixando o nosso nome aparecer por aí como filhos de Deus, porque certamente, se estamos, pessoas gritam: Marta, me ajuda, estou passando por uma dificuldade. José, vem aqui em casa conversar com meu marido. Ah, Maria, por favor, conversa com meu filho. Joana, por favor, tenta ir lá em casa conversar com aquela menina, porque eu não sei mais o que eu faço. As pessoas veem em nós um modelo. As pessoas veem em nós uma fonte que flui água para Jesus. Então, queridos, não podemos passar por aí no dia a dia e ser só mais alguém. Nós precisamos passar e as pessoas verem em nós o brilho, a diferença, a pessoa que elas podem contar. As pessoas ao seu redor podem contar com você. Quantos já te ligaram desesperadamente chorando? Quantos já te pediram uma visita? Quantos já te pediram conselho, uma palavra? João 12:40 está escrito assim, olha: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Disse Jesus. Estamos por milhares de cegos todos os dias. E é por isso que às vezes somos incompreendidos, caluniados, chamados de fanáticos, disso, daquilo, outro. Aleluia! Porque se está acontecendo isso, está sendo maravilhoso. Agora, se não está acontecendo isso, misericórdia. Passamos por milhares de cegos no dia a dia. São pessoas queridas, amadas, quem sabe na nossa própria família, no nosso rol de amizades, no nosso local de trabalho. Onde vamos, encontramos cegos, porque a palavra de Deus diz desse jeito: cegou-lhe os olhos para que não vejam, mas se convertam e sejam por mim curados. A palavra do Senhor vai nos mostrar que existem muitas pessoas aí que precisam conhecê-lo verdadeiramente. Outro dia eu perguntei a alguém: Jesus está no seu coração mesmo? Ah, sim, eu tenho Jesus no meu coração. Claro, que bom, graças a Deus. Mas e o seu comportamento reflete o Jesus que está em você? Aí começou: mas isso, né? Por exemplo, eu faço isso, tudo fora da palavra, tudo que é fora daquilo que nós lemos agora há pouco, entristece o Espírito Santo, fere a santidade de Deus, mas Jesus está no coração. Então, gente, nós precisamos nos analisar. Medo de perder alguma coisa, medo de sofrer a perseguição das pessoas, medo das críticas.
pressão da sociedade, da pressão daquilo que você vai ouvir do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu colega de farda. Quem sabe você já quis fazer até uma aliança mais íntima e sincera com Deus, mas você tem medo. Então, querido, eu te convido a desapegar e se livrar de tudo aquilo que é uma capa, porque Jesus, o nosso Senhor, tem para nós abundância de vida e tudo que nós precisamos, na medida de que o nosso amigo não pode nos dar, o nosso irmão, nosso pai, marido, esposa, filho, Jesus tem para nós de uma maneira super abundante e transbordante. A palavra do Senhor nos diz que a abominação aos olhos do Senhor é idolatria. Sabe o que é idolatria? Quando se fala de idolatria, logo se imagina uma imagem de escultura da Igreja Católica. Você está enganado. Idolatria, querido, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos nossos corações. Pode existir idolatria, que é o amor exagerado ao dinheiro, que é colocar o dinheiro no trono do coração e tirar Jesus. Adorar falsos deuses também é idolatria, porque na palavra do Senhor diz, em qualquer Bíblia evangélica, católica, que esses aí são feitos por homens e não pode mover, nem ver, nem enxergar, nem falar, enfim. Idolatria, queridos, é tudo aquilo que tira Jesus do centro. Nós não podemos prestar adoração a nenhum homem, ao dinheiro, a bens materiais. Não podemos prestar adoração a nada daquilo que é criatura, ao sol, à lua. Eu vou adorar as estrelas porque o meu Deus é o fogo, ao vento é a lua. Cuidado, querido, na palavra de Deus diz: não adore criatura, adore o Criador. Se você está adorando criatura, você precisa rever a palavra de Deus que você está em casa, porque você pode estar sendo espiritualmente. O maior amor do mundo, querido, o maior carinho do mundo. Você tem uma Bíblia em casa. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria enxergar, não sabia? Jesus sabe o que você quer, mas ele quer ouvir a sua voz. E Jesus, naquele momento, curou Bartimeu. E Bartimeu se levantou e foi pelo meio do povo, todo feliz porque foi curado. Literalmente, o Senhor Jesus curou os olhos daquele homem. Jesus cura fisicamente também cegos, surdos, mudos, leprosos, faz paralítico pulmonar, cura câncer, cura todo tipo de doença. Mas nessa noite, Ele está querendo curar algumas doenças espirituais. Não saia daqui hoje sem que Jesus toque nos seus ombros. Você é livre para gritar: Jesus, 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 cura-me.